Bem, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma roda de conversa da Rede Brasileira de Saúde do Artista. Essa roda de conversa muito especial, a gente está trazendo aqui como convidada Ronise Costa Lima, que é terapeuta ocupacional, doutora em Ciências da Reabilitação, mestre em Saúde Pública e Saúde do Trabalho e especialista em reabilitação da mão, né? Atualmente, a Ronise atua como terapeuta no Ambulatório de Saúde do Artista, em performance, do HC da UFMG, no Exercer, que é o Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico, e ela trabalha também no Núcleo de Terapia Corporal, Leitura Corporal e com outras terapias integrativas, né? Então, a roda de conversa de hoje é performance sem dor, percepção do uso do corpo, e estratégias preventivas. E agora eu passo a palavra para a nossa querida Ronise. Bem-vinda e obrigada. Bom dia, todo mundo me escuta bem, gente? Tranquilo? Bom, primeiro agradecer, né? É uma delícia estar aqui. Não é só né? Não é só uma honra, mas é uma delícia estar aqui com vocês. Esse trabalho que vocês vem desenvolvendo aí, né? Então, agradecer ao Ravi, a Mariana, a Sandra e toda a equipe que está, com esse projeto aí seguir à frente. É, Bom, falar dessa questão da performance sem dor é algo que tem feito parte da vida da gente já há alguns anos, e tem horas que eu fico pensando se eu estou chovendo no molhado, e cada vez que eu falo, eu percebo que eu não estou chovendo no molhado. Eu não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço, né? Porque, assim, são coisas que a gente já deseja que as pessoas vão é, trazendo isso para o seu dia a dia, para a sua vida. Débito. Eu estava comentando aqui antes, né, com a Mariana, que não sei se quem não assistiu, assista, né, a fala dela, da última oficina. Então, é isso, assim, cada prática que a gente aprende, a gente vai aguçando. Então, inclusive, eu vou convidar vocês, quando a gente trouxer, eu vou trazer umas práticas aqui um pouquinho mais para frente, e que vocês também levem em consideração tudo que já foi falado nas outras oficinas e nas outras rodas de conversa, porque tudo é uma somatória, né? Uma coisa colabora muito com a outra. Bom, eu trouxe alguns slides aqui, só para nos nortear, e porque eu acho importante contextualizar, trazer um pouco de reflexão sobre esse tema. Então, é possível aquela história de sentir dor é normal, sentir dor faz parte da profissão, é algo que era muito presente, né, até não muitos anos atrás, e isso, graças a Deus, tem mudado de uma forma bem contundente, né? E a gente já escuta isso com muito menos frequência, mas ainda escuto. Se eu não estou estudando dor, se eu não estou sentindo dor, é porque eu não estou estudando o suficiente, se eu não sinto dor, né? Então, sempre essa história, porque eu não estou me desenvolvendo. Então, essa relação de dor e performance, ela precisa ser quebrada. E outra coisa que eu percebo também é que tudo que é muito frequente se torna normal. Então, frequência não é sinal de que é normal, né? Vamos ver se passa aí para você. Passou? Ok. Bom, eu não vou entrar em detalhes aqui, né? A Mariana já me apresentou, mas eu coloquei isso aqui só para contextualizar como é que isso aconteceu, né? De uma certa forma na minha vida, como é que isso apareceu. E também do ambulatório. Quem não conhece ainda, a gente tem aqui em Belo Horizonte um ambulatório de saúde do artista, né, que funciona desde 2009, que é pelo SUS. Então, esse ambulatório, ele veio que, desde 1999, foi criado o Exercer, né, do qual eu faço parte desde o seu início. Tenho essa alegria de fazer parte junto com o professor João Gabriel, com a Carolina Valverde, e depois a Priscila Fusikawa, que já esteve aqui com vocês, que também faz parte do nosso equipe. E lá no ambulatório a gente tem o Léo, que está aqui também, né? Leonardo Lacerda, que é um violinista e atua com a gente lá também. Então, esse ambulatório tem um detalhe que eu acho interessante contar, é, que a clínica, atendendo essas pessoas pelo exercer, eu comecei a me questionar,
né? Por que que esses músicos estão adoecendo das mesmas coisas? O que está acontecendo na vida deles? Como é que é o trabalho deles? E aí eu fui fazer meu mestrado, né? Para entender esse processo de trabalho. E a banca sugeriu que se tornasse um programa de saúde pública, porque dentro da visão da saúde do trabalhador, existia aquela ideia romântica de que o músico adoece menos de problemas relacionados ao trabalho, porque ele é feliz com o que ele faz. Gente, eu escutei isso de uma professora de mestrado e doutorado, uma médica do trabalho, que, graças a Deus, ela falou assim, olha, isso quebra um paradigma na minha vida, e é uma pessoa muito linda, inclusive, assim, em todos os aspectos da palavra linda, e que hoje ela olha o trabalho do músico né, com um olhar muito mais abrangente, muito mais real, sem perder a poesia, né? Isso é que é legal, a gente olhar o trabalho concreto, mas também sem perder essa história da arte, né? Então, a gente sempre reflete o que é arte, o que é trabalho e o que é dor, e como que isso se interage, né? Então, para fazer o mestrado, eu fiz um estudo com violinistas. E eu me lembro de uma violinista que não quis participar, foram só 3 pessoas, na época eram 3 orquestras, 4 orquestras que eu tinha acesso aqui em Belo Horizonte, que existiam aqui. E essa fala foi muito importante para a gente entender, a gente que é pesquisador, sabe? Eu entendi completamente o lado dela. Ela não falou comigo, ela falou com um colega, mas comigo próximo, e eu acho que ela falou para que eu ouvisse mesmo. Essas pessoas vêm aqui, estudam, fazem pesquisas, pessoas vivem fazendo pesquisa e depois não faz nada para a gente, né? Então, é um olhar que a gente precisa ter como pesquisador mesmo, o que, que eu estou pesquisando e como que eu vou devolver isso para essas pessoas, não só os sujeitos da pesquisa, mas para uma comunidade, né? Eu sou da saúde pública também, então a gente sempre pensa nas questões coletivas. E depois eu tive a alegria que ela foi nossa paciente lá no ambulatório, né? Então foi muito legal porque ela teve a oportunidade de ver que essa pesquisa gerou um ambulatório. Mas eu não tiro a razão dela. Então, é só lembrar que pesquisa e clínica, pelo menos na nossa área, né? Eu sei que aqui nós temos mais músicos, né? Que estão presentes, mas principalmente a gente da área de saúde que atua com trabalhadores de diversas atividades, e aqui no caso das artes, a gente ter esse cuidado do que a gente está fazendo e o que a gente pode retribuir, né, para vocês. Então, é só isso aí, a gente criou esse ambulatório, no ambulatório a gente começou a trabalhar com, além dos atendimentos individuais, com práticas coletivas, e aí eu fui fazer o doutorado para entender essas práticas coletivas, se elas realmente funcionavam, se valia a pena dar continuidade com elas, né, ou não, e deixar alguma coisa para esse serviço. Então, é interessante que a gente vou deslocar aqui só um pouquinho para ficar mais fácil de enxergar aqui para vocês. É preciso conhecer para criar estratégias. Então, como que eu crio estratégias para prevenir adoecimento se eu não sei o que me adoece? Se eu não sei o que causa as minhas dores, o que causa o meu formigamento, as minhas câimbras, né? Então, quais são esses problemas mais frequentes e como que eles acontecem? A gente fala muito de dor, mas eu sempre gosto de trazer essa reflexão de que o adoecimento do artista, não só do músico, né, de artistas no modo geral, tem uma categoria, nós temos, são 12 tipos de doença relacionada ao trabalho que estão categorizadas pelo Ministério da Saúde, né? E no caso mais do músico aqui, que é onde a gente tem atuado mais, mas do artista também, como um todo, né, os bailarinos, atores, transtornos de sono relacionados ao trabalho. Vocês já pararam para pensar nessa questão? O músico que toca à noite, será que esse sono dele é a ansiedade da performance do dia seguinte? O que é restaurador? Aquela coisa que eu vou dormir e os pensamentos, as preocupações não saem da minha cabeça. Então, existe no nosso ambulatório um neurologista que ele estuda os transtornos de sono relacionados ao trabalho. O sofrimento mental, vocês já tiveram aqui, né, a fala da Priscila e da outras pessoas aí falando da ansiedade, a própria Mariana falou sobre alguns recursos para lidar com a ansiedade. Então, mas
não é só ansiedade. Quando eu falo sofrimento mental, entram outras coisas. Entra casos de depressão, né? Estresse pós-traumático, uma pessoa que sofre, porque o trauma não é só físico, né, gente? Um trauma mental, ele pode gerar um estresse pós-traumático. A síndrome de burnout. Então, existem vários outros tipos de sofrimento mental que são notificáveis, né? O que é notificar? É a gente começar, estatisticamente, entender o que está acontecendo com cada equipe de profissional. Porque só com esses dados estatísticos a gente consegue políticas públicas. A perda auditiva induzida por ruído, porque a exposição a ruído intenso, né? A continuidade dessa exposição, o tempo, doenças de pele relacionadas à atividade, né? No caso do músico, a gente já atendeu pacientes que têm problemas nos dedos, pelo tipo de corda do instrumento. As queixeiras e as espaleiras dos violinistas, dos violistas, trazem, né, as dermatites de contato. Os problemas musculoesqueléticos, que é onde a gente vai ficar um pouquinho mais, né, dialogando hoje, e essa relação da ansiedade com os problemas musculoesqueléticos, né? Como que a ansiedade vem para o nosso corpo e como que as tensões do nosso corpo também geram ansiedade. Isso é uma linha né, de mão dupla ou até circular. Quanto mais ansiosa eu estou, mais tendência a tensionar o meu corpo. Quanto mais meu corpo fica tenso e eu não consigo flexibilizá-lo, mais ansiedade vai me gerar pela dificuldade de realizar minhas atividades. Então, é interessante a gente ver que essas coisas elas trazem, além de dor, outros sintomas, que é a rigidez, fadiga, a dificuldade para coordenar os movimentos, dificuldades para se concentrar, o sono, né? O transtorno do sono traz uma dificuldade muito grande para concentrar. A ansiedade traz dificuldade para concentrar. Os formigamentos pelas tensões, pelas posturas. Então, todos esses sintomas fazem parte também do adoecimento musculoesquelético. Aqui só rapidamente para a gente ver as áreas mais comuns, né, de dor. Isto é independente do instrumento. Agora, de acordo com o instrumento, tem umas categorias umas áreas do corpo que são mais presentes. Por exemplo, no meu doutorado eu estudei violonistas. E a gente também, além da literatura, a gente conseguiu ver também, né, que o violonista que toca na posição do violão, considerado violão, né, a postura do clássico, eles queixam mais dor na lombar e nos membros superiores. O que toca na posição popular sente muita dor mais na cervical. Então, como é que a forma como eu uso o instrumento, o João Gabriel costuma brincar que são os kits, o kit do violinista, o kit do pianista, mas não significa que todo pianista tem que ter esse kit, todo violonista tem que ter esse kit, todo oboísta tem que ter esse kit, né? Mas são as coisas mais frequentes que a gente vê. Vou dar um exemplo para vocês. Uma vez chegou um pianista, e eu olhei para ele assim, só de olhar para ele, antes mesmo de ver o raio-x que ele levou, eu falei, por que você toca mais na região grave do piano? Ele falou assim, como é que você sabe que eu toco na região grave? Eu sou correpetidor, acompanho cantores e tal. Gente, a coluna dele estava assim. E ele achava que ele estava alinhado, a coluna completamente tombada. Então, ao invés dele chegar ao banco um pouquinho para cá, para ficar alinhado na região grave, que era onde ele ficava 80% do tempo, com algumas intervenções ali no agudo, ele sentava no centro do piano e entortava o corpo, né? Então, a gente tem alguns músicos que a gente tem aqui, a gente fotografa muito, né? A gente não traz aqui, só traz quando eu trago a autorização, nas palestras e tal, mas tem alguns músicos, você olha assim, você fala assim, pela foto dele, fala assim, é saxofonista, mesmo sem estar tocando. Por quê? Porque a gente tem o hábito de manter no nosso corpo a postura que a gente usa para tocar. Porque os instrumentos, a maior parte dos instrumentos são assimétricos. O corpo é usado de forma assimétrica, desculpa, né? Não é um instrumento que é assimétrico. Só que essa assimetria, na hora que eu parei de tocar, eu posso corrigi-la. Eu posso reorganizar o meu corpo. E o que acontece muitas vezes é que a pessoa se mantém como se ela estivesse tocando, né? É legal vocês observarem assim, porque
dependendo do instrumento, eu vou ter que rodar um pouco o tronco, eu vou ter que, né, virar um pouco a cabeça, eu vou ter que inclinar um pouco para colocar o instrumento aqui do meu lado, né, no caso da harpa, do violoncelo. Mas será que eu estou indo para além do que preciso? E será que na hora que eu paro de tocar, eu me mantenho nessa posição? Então, essas dores que eu estou mostrando aí são dores de efeito cumulativo. E a maior parte delas se torna crônica. Por quê? Porque vai acumulando. Mas no finalzinho nós vamos mostrar umas posturazinhas de restauração, tá, gente? Que serve para praticamente todos os instrumentos. Então, é importante perceber a gente. É importante a gente ter essa percepção de si e entender o que é alinhamento e o que é desalinhamento. Se algum momento eu falar postura certa e errada, vocês me corrijam, por favor, porque eu não gosto desse termo, né? Eu gosto de postura adequada e inadequada. E o adequado, para mim, não é a questão de você ficar, né, naquilo que se espera como padrão. É aquilo que melhora o fluxo dos seus movimentos, que geralmente se coincide com o que a gente espera de uma postura ereta, não reta, né? Então, assim, aonde que é a minha casa? Aqui é a minha casa. Mas em alguns momentos, na própria performance, eu quero encolher o meu corpo por uma questão até de interpretação. Isso é uma mudança de postura que a gente chama de mímica da prática, mas eu volto para minha casa. Então, como é o meu eixo? E quando eu falo assim que nem sempre essa postura é aquela, porque a gente lida com pessoas com deficiências que também tocam instrumentos. E às vezes a postura para aquela pessoa mais adequada não vai ser exatamente igual a que a gente espera que seja, né? Então é sempre bom a gente lembrar que às vezes as pessoas precisam criar algumas adaptações. Bom, aqui só para a gente ver essas duas figurinhas aí né, de violinistas tocando, é só para a gente ver que o mesmo instrumento eu posso usar o corpo de formas diferentes. Então, para você ver, nessa primeira figura, eu não sei se dá para vocês verem minha seta, eu tenho básculas, as duas básculas estão para o mesmo lado. Nessa outra figura, as básculas estão para o lado oposto. Às vezes a gente tem gente que tem uma báscula para um lado nesse sentido e outra para o lado, né, a de quadril ela vai para um lado, a de ombro ela vai para o outro. Então, o que eles consideram como uma coluna normal, como eu disse, a gente não tem coluna reta, a gente tem coluna ereta, porque, olha, a coluna precisa de curvas. Então, não é coluna reta, né, que a gente precisa, é coluna que se torna ereta. E a gente tem esses diferentes planos. Então, eu tenho o plano que me faz movimento para frente e para trás, para um lado, para o outro lado, e ainda que me gira para um lado e para o outro. O que meu instrumento pede que eu faça? Eu preciso me deslocar? Eu preciso rodar? Muitos instrumentos precisam. Mas será que eu estou rodando mais do que eu preciso? E o que eu vou fazer depois? Se eu estou rodando, se meu instrumento me pede para rodar para a esquerda, quando eu paro de tocar, eu vou fazer algo que me equilibre rodando para a direita. Se eu viro a minha cabeça, se eu preciso estar com a cabeça um pouco mais tombada para a esquerda, eu vou fazer uma estratégia para conseguir equilibrar isso para o lado direito. Então, qual que é a relação entre esse alinhamento e as tensões? Alguém quer falar? De forma simplesinha, assim, como é que vê essa relação? Se é claro para vocês? Como eu disse, às vezes eu acho que eu estou chovendo no molhado, mas, né? Não? Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá, gente? Não vou seguindo aqui. Mas é tranquilo para vocês? Só fala assim, então. É tranquila essa relação de alinhamento com as tensões, com as dores? Beleza. E as Eunice, cinturas? Pois não? a minha, eu desconfio assim que essa questão do alinhamento ou desalinhamento tem a ver da gente é, fazer uma sobrecarga, né? Aquilo que você falou, desnecessário. Porque aquilo que é necessário para o movimento, a gente faz estando disponível, mas se a gente permanece ou faz Exato. muito, né? Porque às vezes, por exemplo, sei lá, isso pensando como aluno, como professor, às vezes a gente olha um instrumentista que a gente admira, né?
Aí você vê aquela pessoa tocando de um jeito, né? Sei lá, um pianista, um violinista, ou mesmo um oboísta tocando de um jeito, aí a gente quer imitar, e às vezes a gente fala assim, não, mas o fulano, a minha percepção do fulano é que ele toca assim, então eu tenho que tocar assim também, porque é isso que faz isso. Então, assim, aí cria esse desalinhamento em relação ao que é o nosso corpo, né? E eu acho que isso é que vai trazendo essas tensões. Não sei se seria por aí. Perfeito, Ravi. Isso é um caminho é, que segue exatamente esse percurso, né, que a gente fala aqui dos ajustes dos desajustes. E essa questão de eu querer fazer como o outro, às vezes o meu corpo é diferente, o meu instrumento é diferente, e o meu nível naquele momento é diferente, né? Então, como que eu vou... essas comparações, a gente vê até outros tipos de problema que acontecem, não só de dores. Quando eu fico... uma outra coisa que eu percebo também entre os músicos é essa busca de uma perfeição. Eu costumo falar assim, sua perfeição tem nome? Porque isso também gera atenção. Porque se a minha perfeição ela não tem nome, ela se torna nada palpável. Então, o que é perfeito para você? Ah, é tocar nesse andamento, é dançar, né, para um bailarino, é dançar conseguindo manter nessa posição, é dançar fazendo essa interpretação. Tem nome. Quando tem nome, eu consigo alcançar, né? É fazer as dinâmicas, onde é forte, onde é fraco, é conseguir emocionar as pessoas. Qual que é a perfeição? Aí, às vezes, eu perguntava à pessoa assim, mas o que é perfeito para você? Ah, mas não está perfeito. Mas o que está faltando? Não está perfeito. Tem uma imagem, outro dia acho que foi até o João Gabriel que falou dessa imagem, que eu acho fenomenal para falar essa questão dessa busca da perfeição que não tem nome. Que é você pegar um cavalo, colocar uma vara presa nele e uma espiga de milho lá na ponta e falar com ele, corre e pega o milho. A vara está presa nele, não vai chegar nesse milho nunca, né? Então, a busca dessa perfeição que não é nomeada, ela gera uma tensão imensa, porque ela se torna utópica, né? Se torna... Agora, não, eu vou nomear. Perfeito para mim, nessa semana, é conseguir decorar esse trecho. Ai, que lindo, perfeito, alcancei. Ou não alcancei nessa semana, vou estender um pouco esse prazo. Ah, agora, o próximo passo para mim, o perfeito, vai ser conseguir fazer isso com essa dinâmica e tal. Ótimo, tem nome. Então, gente, quem busca perfeição, dê nome para a sua perfeição. É um convite, é um pedido. Isso evita tanto adoecimento que vocês não têm noção, né? Mas vamos lá, senão já estou entrando uma outra alçada aqui. Bom, vocês já ouviram falar das cinturas no corpo? A gente acha que a gente só tem cintura, né? Cintura aqui no meio do tronco, assim, né? Na anatomia, a gente chama de cinturas pélvica, cintura mandibular e cintura escapular. Anatomicamente, elas são idênticas. Idênticas, elas têm uma cavidade, elas têm uma estrutura óssea que se encaixa e que se movimenta. Então, uma delas é essa parte, essa articulação que separa o nosso tronco da nossa perna. Se vocês observarem, a nossa perna tem uma amplitude de movimento que é impressionante, né? Só olhar os bailarinos de tango fazendo aqueles movimentos assim para um lado para o outro, que é uma coisa impressionante. A nossa glenohumeral, a mesma coisa. Eu tenho uma cavidade, meu húmero está aqui e ele se movimenta também. A gente tem uma amplitude de movimento muito grande. A mandíbula, a gente tem dos dois lados, também, igual as outras articulações. Só que a diferença é que aqui a gente só tem um osso. É um osso que liga dos dois lados, que é a nossa mandíbula. Então, em função disso, a amplitude de movimento dela é menor do que as demais. Mas experimentem aí onde vocês estão, travar os dentes e tentar soltar ou a pelve ou o braço. E observe. Trava mesmo, com vontade, assim. E depois, solta os dentes e faz o mesmo movimento. Sentiram a diferença?
Quantos músicos vocês já viram travando o dente quando está tocando? Talvez não, né? Os instrumentos de sopro, mas a pessoa está tocando um violão, um violino, e está com a boca ali toda travada. Mas da mesma forma, eu estou tocando sentado e eu travo o meu quadril, ou mesmo em pé, eu travo o meu joelho. Se você ficar em pé, isso a Mariana, né, deve ter uma experiência grande com isso, né, Mariana? Se a pessoa está em pé e trava o joelho, gente, ela trava boca, trava braço e trava a respiração, porque o diafragma, ele não ganha flexibilidade. Então, joelho, muitas vezes quem toca em pé, joelho travado, é um dos principais causadores das tensões de pescoço, né? Quando é travado, vocês estão entendendo o que eu estou falando? É quando estica demais o joelho para trás. Isso trava quadril, porque o corpo da gente, ele é tão inteligente que ele fala, peraí, eu tenho que segurar essa pessoa, que senão ela vai cair. E aí ela vai compensando, buscando os ajustes. E às vezes eu fico tentando resolver o problema, achando que está no sopro, achando que está no braço, e está no joelho travado. Ah, Roniz, mas eu não consigo saber se meu joelho está travado ou não está travado. Pode usar as técnicas que a Mariana já trouxe, e a Liliane, né, que falou de técnica Alexander, isso, que também trouxe, que já vai ajudar para, né, muito, muito, muito. Mas também você pode ficar em pé e observar. Quando eu travo o joelho, eu apoio aonde? No calcanhar ou na frente do pé? Aí você vai distribuir o corpo para esses 3 pontos. Nós vamos fazer um exercício já, que faz isso. Seu joelho solta. Na mesma hora, se você distribui o peso dos pés, o seu joelho solta imediatamente. Então, às vezes, eu tenho dificuldade de perceber se o meu joelho está travado, mas eu consigo perceber se meu pé está bem apoiado. Né? Eu, às vezes, estou com o ombro tenso. Observa se o quadril está travado. Observa se a mandíbula está travada. Porque elas trabalham juntas. Essas 3 cinturas trabalham juntas. Se eu faço uma contração muito grande em uma delas, eu vou fazer na outra. Tá? Então, essa é a relação entre cabeça, pelve, porque a cabeça, ela está aqui logo acima, né, da coluna. Então, se eu travo a pelve também, além de travar o braço, eu vou buscar um reajuste nessa minha curva da coluna. E aí a cabeça, muitas vezes, sai da linha. Se ela sai da linha, ela fica mais pesada. Vocês já ouviram falar do pescoço de texto? E hoje tem vários artigos que falam sobre isso. Faz de conta que isso aqui é meu celular, tá? Gente, eu posso mandar para vocês depois, se vocês quiserem. Eu posso mandar para o Ravi, eles têm o e-mail de vocês, para a Sandra. Já foi feito um estudo que mostra esses níveis de inclinação da cabeça, o peso que é e a sobrecarga que se dá no pescoço. Né? Então, já tem essa síndrome, chama síndrome do pescoço de texto. Então, aí será que a gente não faz isso com o instrumento também? Não. Às vezes a gente faz, em pequena proporção, mas faz. Você quer ver outra coisa que é muito complicado? Não é nem a flexão, que seria o pescoço de texto. É você. A nossa cervical, ela é dividida em 2 partes, inferior e superior. Se eu faço a flexão da parte inferior e a extensão da superior, alguém conhece essa postura? Eu fazia assim. Alguém já viu alguém tocando assim? Com certeza já viram, gente. Com certeza. Seja quem está começando e está com dificuldade ainda. E aqui, graças a Deus, a maioria de vocês são professores também. Então, isso ajuda a já ir observando isso desde o início. Mas eu já vi gente que está no mercado há muito tempo, que são profissionais e que fazem essa protusão de cabeça. E não percebe. Às vezes não é tão grande, eu faço grande assim, eu gosto, né, para caricaturizar, para ficar mais fácil de visualizar, mas às vezes é sutil, é isso aqui, ó. Essa pequena protusão aqui, isso gera uma tensão e trava. Às vezes eu estou tendo dificuldade de fazer uma frase longa, e na verdade essa dificuldade está vindo aqui, está vindo daqui de trás. Né? Então é muito importante a gente pensar nessas relações,
e onde que eu estou procurando resolver. Então, é importante a gente ter consciência da gente, ter consciência do que está no nosso entorno e ter consciência da relação entre eu e o entorno. Eu não vou aqui, eu poderia ficar só nesse slide 1 hora com vocês. Mas o que se sente, o que já viveu, vocês viram muito sobre isso com a palestra da Priscila. A consciência do entorno, do ambiente, a Mariana falou muito também, né, de você se perceber nesse ambiente. Então, é importante também, quando eu falo do ambiente, além desse ambiente físico, para quem que eu estou tocando? Com quem que eu estou tocando? Como eu me sinto na relação com essas pessoas? Como eu me sinto nesse ambiente que eu estou? Né? O que impacta em mim e o que em mim impacta no coletivo? E essa consciência, então, seria essa percepção que eu acabei de falar. Como que eu interligo a minha pessoa com o ambiente que eu estou? Eu estou sozinho? Como é que eu lido com o ambiente eu comigo mesma, nesse ambiente? Eu estou tocando para o professor, para um grupo de colegas? Eu estou no palco? Eu estou no estúdio de gravação? Né? E aí, eu até brinquei aqui usando os pontos do pé, porque na leitura corporal a gente divide, é como se a gente dividisse o pé em passado, presente e futuro. Então, o calcanhar, ele representa o rim, né? Isso na leitura corporal, tá, gente? Que fala do passado, de tudo que eu já vivi. Então, quando eu ando, se você andar apoiado só no calcanhar, a impressão que você tem é que você está andando presa, não é? Parece que você está preso em alguma coisa. Se você andar também só apoiando nos 2 pontos da frente, parece que você está correndo e não tem segurança, porque o futuro a gente não conhece. Então, o presente estaria ali no meio do pé, que a gente não apoia, mas a gente se apoia no passado, que é o que a gente já conhece, e vivencia o presente para se impulsionar no futuro. Olha que bonito que é a nossa caminhada. Né? Então, é esse desenho que a gente faz. Então, fica aí um convite também para vocês se perceberem. Então, é importante observar isso, né? Como é que eu interajo. Pode E repetir ainda, de novo, por favor, sobre os caminhares? claro, isso é uma visão, tá, gente? Que a gente se apoia, né, no calcanhar, que é aquilo que a gente já conhece, que nos dá segurança. A gente passa pelo meio do pé, que fala o nosso estado de presença, que é o que eu estou vivendo nesse momento, que eu acho que é o que está faltando na maioria de nós, é esse estado de presença. E aqui eu impulsiono para dar o passo seguinte, que é para o meu futuro, porque o meu passo seguinte já é o meu futuro. Né? E uma das coisas que mais ajuda a equilibrar as nossas ansiedades é o estado de presença. E tudo que tem sido proposto aqui em várias práticas é olhar para mim, é estar presente. É o que eu estou sentindo. Não é olhar no espelho, não, gente. Fecha o olho, olha para o espelho interno, é maravilhoso. Né? Como é que eu me sinto desse jeito? Será que eu me percebo com os olhos fechados se meu pescoço está para frente, se está agarrado para trás? Como é que é a minha percepção disso? Onde que eu estou me apoiando? Ok? Então, até aí eu já até coloquei o estado de presença lá, né? Essa é uma linha imaginária. Nós vamos fazer um exercício aqui agora que nós vamos imaginar esse ponto, tá? Então, é importante ampliar as noções da gente mesmo, né? De si e do que te envolve. E eu sempre uso essa frase, não sei desde quando que eu falo, né? Acho que eu inventei numa brincadeira e eu gostei de mantê-la. Que indivíduo é aquele que não pode ser dividido. Eu não tenho um indivíduo mental, um indivíduo físico, um indivíduo dentro de casa, um indivíduo no trabalho. Eu sou isso tudo em uma pessoa só. Né? Então, o que eu estou trazendo do meu trabalho para a minha relação pessoal, o que eu estou levando a minha relação pessoal para o trabalho e o que isso está gerando de desconforto no meu corpo e né, nas minhas relações. Então, qual que é o sentido que eu dou ao que é sentido? Isso é uma brincadeira de palavras que eu gosto muito. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo. Mas qual que é a relação que eu dou para isso? O que eu sinto sobre isso que eu estou sentindo? Eu estou sentindo uma dor.
Onde que é essa dor? No meu dedo indicador da mão direita. Qual que é o sentido dessa dor aqui? Como eu estou usando o meu corpo que está gerando essa dor? Então, é muito importante a gente pensar o que eu sinto e qual que é o sentido que se dá para isso que eu sinto, né? Aqui mostrando as cinturas de uma forma alinhada. Guardem essas linhas, porque nós vamos fazer uma prática com essas 4 linhas aqui desse esqueletinho, tá? Na pelve, eu vou pedir para vocês trabalharem com 2 linhas imaginárias, uma que une as cristas ilíacas e uma que une o centro da nossa coxa femoral, o centro da nossa glenohumeral e o centro da nossa mandíbula, e uma linha reta que vem dividindo o nosso corpo em lado direito e lado esquerdo. Aqui é uma figurinha de um lápis, que nós vamos envolver um exercício. Você vai se imaginar com um lápis na ponta do nariz, no topo da cabeça, na parte do final da pelve, aqui apontando para baixo, ok? Então, nós vamos fazer 2 práticas seguidas, e se der, a gente faz aqui a terceira, porque ainda tem mais umas coisinhas que eu quero apresentar para vocês. O tempo, como é que nós estamos aí, Ravi? Só para eu saber aqui. Tá tranquilo, Ronise. Tá de boa. Porque tem mais umas coisinhas para a gente falar depois dessas práticas, tá? Então, só guardem aí, quando eu falar 3 pontos de apoio, aqui é o coxinha de pouso do primeiro dedo, do hálux, coxinha de pouso do quinto dedo e coxinha de pouso do calcanhar, né? O meio do pé, que é qualquer ponto nessa região aqui toda, assim, ó. Não precisa ser só nessa linha. Por que que eu estou falando isso? Porque cada um pode sentir diferente, tá? E as linhas, acho que é isso. E a próxima, o exercício que nós vamos fazer logo em sequência, que a gente vai fazer em pé e depois sentado. Isso aqui é um brinquedo, não sei se quem é dessa época que tinha esses brinquedos, mas pensa nisso aqui numa bombinha, que com o pé eu vou apertar essa bombinha e aqui vai sair o ar. Ai, cadê meu mouse? Aqui, ó. E aqui vai sair o ar empurrando o outro pé, tá? Então, isso aqui é só para a gente ficar mais fácil. É como se eu fosse fazer isso aqui, ó. Tá? Você tem um que está mais baixo do que o outro, o que está mais em cima vai ajudar ele a chegar no mesmo nível, ok? Então, eu vou parar um pouquinho aqui a apresentação, daqui a pouco eu retorno nela. E eu vou convidar vocês para a gente ficar em pé. Vou tirar meu outro. Eu queria que antes da gente fazer a prática, vocês dessem alguns passos aí para se observarem. E como eu falei lá no início, quem assistiu às outras palestras, tragam para a prática de vocês essas outras palestras, tá? Esses outros conteúdos que vocês já aprenderam. Pode somá-los com o que nós vamos fazer agora. Ok? Se observem. Fecha o olho um minutinho e observa como está se apoiando, se apoia mais no calcanhar, se apoia mais no dedo, se apoia no pé como um todo. Ok. Agora vocês vão parar com as pernas na largura do quadril e vai observar a postura dos seus joelhos, dos seus tornozelos, dos seus joelhos, da sua pelve, dos seus ombros. Observa as curvas da sua coluna, seu pescoço, a região da mandíbula, veja se está travado o dente, se tem algum lado dolorido. A posição do seu nariz, para onde que ele aponta. Abra e fecha os olhos e observa qual que é a primeira visão que você tem. Pode ser um objeto ou se a parede for lisa, né? O ângulo da visão. Ok. Agora podem fazer com os olhos fechados ou abertos, é livre, do jeito que vocês se sentirem mais confortáveis. E eu quero que vocês observem os 3 pontos de apoio do pé. Ah, Ronise, eu não estou conseguindo sentir. Então, nós vamos brincar daquele boneco que tomba o corpo para frente, tomba o corpo para trás, sem tirar o pé do chão. Tomba para frente, sente os 2 pontinhos debaixo do dedão, debaixo do dedinho. Tomba para trás, sente os 2 pontos do calcanhar dos 2 pés. E faz mais uns 3 movimentos desse e vai diminuindo a amplitude dele.
Em seguida, quem já tiver terminado, vai fazer o movimento para um lado, para o outro lado. Quando eu vou para a direita, eu sinto o meu dedinho do pé direito e o meu dedão do pé esquerdo, os calcanhares sempre presentes. Quando eu vou para a esquerda, eu sinto o dedinho do pé direito, o dedinho do pé esquerdo e o dedão do pé direito. E aí eu vou fazendo esse balanço para um lado, para o outro lado, até sentir que eu estou nos 3 pontos de apoio. Leva atenção para o seu pé direito e pergunte a si mesmo: aonde está agora o meio do meu pé direito? Primeira sensação que vier, valide, não questione. Imagine esse pontinho crescendo na direção do chão, como se ele fosse criando uma barriguinha no pé. Pode pensar numa mola, como vocês quiserem. Mas até você ter a sensação que esse ponto, que é um ponto imaginário, ele toca o chão. Assim que conseguir essa sensação, você vai fazer a mesma coisa com o pé esquerdo. Aonde está hoje o meio do meu pé esquerdo? Valide a sensação. Pode ser igual, pode ser diferente. Uma grande parte das vezes é diferente, não tem problema. E faça ele crescer na direção do chão. Imagine como se você tivesse 4 ventosas, uma em cada ponto. Debaixo do dedão, debaixo do dedinho, calcanhar e esse ponto do meio do pé que foi criado. Essas ventosas te dão uma segurança, uma firmeza de pés apoiados no chão, um chão macio, mas que também te dá possibilidade de leveza do restante do corpo. Ok. Só de fazer esse quarto pilar, observe de novo tornozelos, joelhos, faça um scanner rápido no corpo. E perceba se você nota já alguma diferença. Não há nenhum problema se não notar, mas apenas perceba. E agora você vai criar uma linha que sai lá do alto né, do teto, mas não precisa ficar fixa no teto por enquanto. Sai lá do teto, passa no centro da sua cabeça, passa pelo forame da sua coluna, um espaço que tem, passa dentro da sua coluna. Ou seja, esse fio não pode ser rígido. Ele vai passar por dentro da coluna, respeitando as curvas, até sair da ponta da coluna, descendo pelo corpo, entre as pernas, na direção do chão. Deixe as pontas livres, para baixo e para cima. E agora, sinta como se alguém, pode até criar o personagem que você quiser, anjinhos, amigos, o que você quiser. Que eles puxem o fio para cima e para baixo ao mesmo tempo, sem pressão, confortavelmente. Vai sentindo as curvas da coluna, buscando o ajuste por si só. Apenas sinta o fio sendo puxado, alongando para cima, as curvas, a posição da cabeça. Deixa o corpo trabalhar. Tem que ser agradável. Não precisa fazer nada de forma racional. Apenas sinta. Ok, deixa os fios agora soltos. Nós vamos criar agora aqueles 4 fios na horizontal. Primeiro fio, a base lá da coxa femoral, é um fio que passa dentro do nosso corpo, entre o centro de uma coxa femoral ao centro da outra, e sai para o lado de fora. Peça agora a esses ajudantes que puxem os fios para os lados
expandindo a sua pelve lateralmente. Sinta a expansão. Até uma posição confortável. Quando chegar no seu máximo confortável, solte o fio, mas mantenha ele aí. Passa o outro fio que une a crista ilíaca de um lado ao outro. Peça aos seus ajudantes para puxá-la. Ao mesmo tempo, para os dois lados, expanda a crista ilíaca. E descansa, deixa o fio aí. Passa o outro fio no ombro, de um lado para o outro. Peça que puxem, sinta suas clavículas sorrirem. As clavículas são esses dois ossinhos que a gente tem abaixo do nosso pescoço, lateral, que se separa aqui as nossas saboneteiras. Sinta elas sorrindo, se abrindo, o tronco se expandindo com esse fio que puxa. E solta, deixa o fio aí. Passa um fio entre uma mandíbula e outra. Peça que puxem para os dois lados ao mesmo tempo. E sinta o sorriso se esboçando. A face se expandindo. Ok. Peça seus ajudantes agora para se dividirem e puxarem todos os fios horizontais ao mesmo tempo. Expanda a cintura pélvica, a cintura escapular, a cintura mandibular, a crista ilíaca, ao mesmo tempo de forma confortável. E com ela expandida, peça para puxar também o fio que está na vertical. E sinta esse crescimento para além dos limites físicos, para cima, para baixo, para os lados, confortavelmente. E depois solta. Desfaça os fios horizontais. Mantenha apenas o vertical e fixe a ponta dele no teto e a outra ponta no chão. Com esse fio, você tem a segurança do seu eixo. Agora, gire o seu corpo para um lado, para o outro, ao redor desse eixo. Pode movimentar na amplitude que você quiser. Ok. Afrouxe um pouco o fio do teto e permita que o seu corpo vá para frente, vá para trás. Mas o fio está preso no chão, junto com seus 4 pontos de apoio de cada pé. Pode tombar o corpo para o lado, para o outro, até voltar ao centro. Ok, pode desfazer o fio e fazer agora a imagem de um lápis na ponta da sua pelve, do seu sacro, apontando para o chão, entre as suas pernas, bem na musculatura do períneo. E você vai desenhar com esse lápis círculos no chão, algumas vezes no sentido horário, algumas vezes no sentido anti-horário. Primeiro só imagina, faz umas 5 voltas primeiro só imaginando, e depois deixa o corpo corresponder. Se o corpo quiser girar, deixa ele girar, só a pelve, como se você estivesse mesmo fazendo um bambolê. Faz para cada lado que você seguir, horário e anti-horário, você faz umas 5 voltas sem deixar o corpo mexer e depois permita que ele mexa. Isso vai liberar a cintura pélvica. O movimento pode ser curtinho, mas quem tiver com os olhos fechados, visualiza como se ele fosse grandão. O círculo fosse imenso. E sinta essa liberdade da pelve. Vai diminuindo até parar.
Troca o lápis de posição e coloca o lápis no topo da cabeça, apontando para o teto. A mesma coisa. 5 círculos sem deixar o corpo mexer, no sentido horário. E depois mais alguns, deixando a cabeça acompanhar. Isto. E depois no sentido anti-horário. 5 voltas sem deixar a cabeça mexer, e depois deixando. Lembrando que no vislumbre o movimento pode ser muito maior do que no físico. Traga o lápis agora para a ponta do nariz, quem já finalizou, quem não finalizou pode finalizar. Quando vocês forem repetir esse exercício, gente, que vai ficar gravado, aqui é porque o nosso tempo é curto, vocês podem ficar mais tempo em cada posição, tá? Se for confortável, mas não precisa muito também, não. Ponta do nariz, vão desenhar círculos na parede. Mesma coisa, os primeiros 5 círculos não deixa a cabeça mexer, depois você deixa para o sentido horário, depois para o sentido anti-horário. Ok. E podem ir parando, desfaz a imagem do círculo. Quem está com os olhos fechados vai só abrir, quem está com os olhos abertos vai fechar e vai abrir de novo. E vai olhar o ângulo de visão, olha se mudou alguma coisa, se está no mesmo lugar. Vê se o nariz está apontando mais para frente do que antes ou não. E observe os alinhamentos agora da pelve, da coxa, né, da coxa femoral, da glenohumeral, que é a dos ombros, das escápulas. Observe se suas asas estão um pouco mais soltas e a sua mandíbula. E mantendo essa sensação, eu vou pedir para vocês sentarem para a gente fazer a outra prática, que é bem curtinha, mas mantenha concentrado em si. Vocês vão procurar sentar numa posição de conforto, os 2 pés bem apoiados no chão. E vão sentir aqueles 4 pontos de cada um dos pés. Quem perdeu o quarto, pode fazer rapidinho aí a sensação, perguntar onde ele está. Deixa os pés apoiados. E o segundo apoio está nos isquios, sentado aí na cadeira, né? Quem precisar de ajuda, coloca a mão debaixo do bumbum, sente aí o isquio, posiciona bem. E agora, fecha os olhos, quem tiver com ele aberto, e observe se você tem a sensação, mesmo sabendo que no físico isso não acontece, de que um pé está mais afundado do que o outro. Ok? Esse pé que vocês sentiram, quem sentiu mais afundado do que o outro, observa se você está mais apoiado também nessa nádega do que na outra, ou se está igual. E se o ombro está também mais baixo do que o outro. É possível que sim, na sensação, tá, gente? Pode ser que no físico não esteja. Mas agora o que importa é a sensação. Agora, lembra daquela bombinha que eu falei? Você vai colocar a bombinha debaixo do pé, que está mais alto, a mangueira saindo no pé que está mais baixo, passando por dentro da terra. E você vai fazer leves pressões, pode fazer um pouco no físico, mas bem curtinho. Leves pressões nessa bombinha, como se o pé que está mais alto bombeasse para o pé que está mais baixo alinhar. E você vai fazer até sentir que os 2 pés estão na mesma posição. Se passar, troca a bombinha de lado, mas busque igualá-los. E quando igualar, observa como está a sua distribuição de peso na nádega, como está a posição do seu ombro, na sua cabeça. Ok. Como eu disse, é uma prática bem curtinha, mas que a gente
vai trabalhar sentado, gente, na orquestra, enquanto vocês estão finalizando e eu estou falando. Vai trabalhar sentado, isso você faz em segundos. Segundos. Se alguém puder falar o que sentiu aí, se sentiu alguma diferença, falas curtinhas, quem gostaria de falar? Ronise, eu realmente notei, principalmente a partir desse ponto, do meio dos pés, como se fossem realmente ventosas, sensação muito boa. E senti que o alinhamento das minhas horizontais ficou bem, vou usar esse termo assim, vai, bem melhor depois. Né? Uhum. Também ganhei um pouco mais de espaço aqui na cabeça, né? No final, assim, ficou um pouquinho mais de espaço aqui na articulação, foi bem interessante. Obrigada. Obrigada a você, Mariana. Alguém mais, gente, sentiu? Quem sentiu algo ruim também pode falar, tá? Que é interessante a gente saber se alguém sentiu desconforto. Eu, com a ideia de fazer como se esticasse o corpo e os fios, e também esse fio na cabeça, realmente parecia que estava esticando realmente a postura, deixando, esticando ela, né? E abrindo esse espaço entre o quadril, entre mais do que nada também o maxilar. Eu notei que meu maxilar estava muito tenso, estava enrijecido. E realmente eu sentia aquela sensação do corpo como se eu estivesse fazendo um alongamento e abrindo os braços, mesmo que seja uma maneira de fazer mais imaginária, talvez, né? Porque a gente realmente não está se Sim, esticando, sim, mas só sim. de provocar aquilo, realmente a gente sente o corpo se abrindo. Real, Vocês interessante. conseguiram pensar na clavícula sorrindo, gente? Sim, Eu adoro essa sensação de pensar. Eu falo que a clavícula ela está aqui, né? Quando a gente está com o ombro para frente, ela fica com raiva. Olha para você ver, não é aquele bonequinho com a sobrancelha desse jeito, né? Então, ó, vamos deixar ela sorrir, ficar feliz. Maravilha, Daniela, isso mesmo. E é isso mesmo, é no imaginário, gente, mas lembra que eu falei que o indivíduo é aquele que não pode ser dividido? A emoção que esse imaginário traz, a sensação que ele traz, o corpo responde, né? De forma muito inteligente, ele responde. Obrigada, Daniela. Alguém mais, gente, antes da gente retomar? Eu tive uma sensação não muito boa no momento da escápula, bom que você citou, porque eu tô com um desconforto no trapézio, que eu sou violinista, né? Aí já dá para imaginar o resto, né? E, É o e aí kit, na hora, né? o kit. E na hora que eu fiz esse movimento da clavícula, né? Eu senti já uma coisa puxando assim o braço esquerdo. Então já deu para sentir bem onde está assim o desconforto, deu para entender bem assim onde está o ponto, né? Isso foi bem interessante. Ótimo. Ótimo, Mariana, isso é muito legal, assim, mesmo que tenha causado desconforto, ele nos ajuda a localizar. Lembra que eu falei que não tem como eu me prevenir se eu não conheço? Exatamente. Se eu Foi muito consigo localizar, e nós vamos falar de outras estratégias, tá? Para você não ficar com sua escápula doendo. Tem tá, outras obrigado. estratégias que a gente pode fazer e eu vou apontar para vocês aqui hoje ainda, tá bom? É, só para ter certeza, até meio-dia que a gente vai? Isso, né? Então tá jóia, então tá tempo. Obrigada, Mariana. E a gente vai falar sobre isso mesmo, sabe? Então é isso. Eu faço uma prática de percepção, eu localizo aonde eu estou. Deixa eu voltar a apresentação para vocês aqui. Eu né, consigo localizar e aí eu vou pensar quais são as outras estratégias que eu conheço que eu posso atuar nesse lugar. Né? Nós vamos fazer aqui ainda mais uma prática, que ela é bem simples, tá? Aqui eu vou mostrar mais um slide, está escrito prática 3, nós não vamos fazer, mas eu vou deixar de sugestão para vocês fazerem, tá? Se sobrar tempo no final, a gente pode até fazer. Que é a sugestão... agora foi. É a sugestão de vocês fazerem esse escaneamento tocando, independente de qual seja o instrumento, tá?
Pega para tocar, toca qualquer coisa, não importa o que. Você vai tocando, fazer esse scan. Como é que tá apoiado como é que meus pés estão apoiados? Eu estou tocando em pé? Eu estou tocando sentado? Se eu estou apoiando mais no calcanhar, será que eu estou travando o meu joelho? Vou distribuir o peso, vou sentir o quarto pilar. Soltei meu joelho? Não importa o que tá tocando, não. Toca tudo errado. Pode até pôr tom de ouvido para não ficar preocupado com o som, né? Então, assim, e você vai. Uma sugestão que eu dou para as pessoas, eu até faço para alguns pacientes meus, mas vocês mesmos podem fazer, é gravar um áudiozinho. Presta atenção no pé, né? Como é que está apoiado meu pé? Como é que eu estou sentado, se eu estiver sentado, né? Meu está apoiado no isquio? Será que eu estou jogando mais peso na nádega do que na outra? Se eu estou em pé, eu estou jogando mais peso num pé do que no outro? Como é que está a minha cintura? Sabe essa coisa que a gente fez? E sentir esses fios se expandindo mesmo, pode fazer o fio. Cada um pode gravar um áudio para si mesmo, uma sequência, para facilitar. Ou então nem precisa do áudio, vai fazendo do jeito que sentir na hora. Não precisa muito tempo, gente. 1 minuto disso feito de forma bem consciente pode ser suficiente. Ah, se eu tenho mais tempo, eu vou fazer por 3 minutos. Ó, tem um exercício que eu faço, é um exercício de equilíbrio, chama PINA, que eu trabalho com eles, que fala que o tempo ideal seria no mínimo 10 minutos, mas você pode fazer 1 minuto, 3, que sempre é válido. Se eu não coloco um relógio para despertar, quando eu vejo, eu tenho 30 minutos que eu estou fazendo. E eu não sinto esses 30 minutos passarem. E é em pé, né? Mas é um trabalho, não tem que fazer assim. 1 minuto que eu fizer desse exercício vai ser bom? Vai. Mais importante é fazer 1 minuto todo dia do que fazer 20 minutos uma vez a cada 15 dias. Né? Então, a Mariana falou, estou falando mais da sua fala, Mariana, que eu né, vi recentemente, foi recentemente, espero que vocês tenham assistido, ela fala das micropausas. Essas micropausas, elas são fenomenais. As pessoas que têm dificuldade de lembrar, porque quando eu começo a tocar eu não estou lembrando de mais nada, eu mando colocar despertador, gente, relógio, celular. A gente usa para tanta coisa que não precisa, vamos usar o que precisa. Programa seu celular para despertar. Na hora que despertar, brinca de estátua. Congela seu corpo e fala: nossa, estou com a cabeça para frente, estou com a mandíbula travada. Vou soltar. Volta a tocar. Dá de novo um alarme, né? Então, faz esse scanner. Pode usar as estratégias que já foram passadas pela técnica Alexander, pode usar essa sugestão que eu estou dando aqui agora, de sentir esses apoios todos. E brinca de estátua mesmo. Aí você vai falar assim: nossa, das 10 vezes que meu celular parou essa semana, eu estava com a cabeça projetada para frente. Qual que é a chance de eu estar com essa cabeça projetada para frente a maior parte do tempo? Porque, por exemplo, igual fotografia. Fotografia é uma coisa estática. A pessoa me pegou naquele momento. Eu até brinco, né? Tem um amigo meu que trabalha comigo, ele é violonista 7 cordas, e a foto de perfil do celular dele, ele está assim, abraçando o violão. Eu falo assim: nossa, se eu mostrar essa foto fora do contexto, eles vão falar assim: como é que trabalha com Ronísio, com essa postura desse jeito? Né? Vão xingar ele e a mim, né? Mas é o momento, sabe? Foi um momento que ele estava finalizando, sabe aquela última notazinha que você faz assim? O fotógrafo pegou, ficou uma foto linda. Mas eu falo com vocês, tá? Ele não toca desse jeito, não. Ele não faz isso 90% do tempo dele, não. Então é isso, é onde eu fico 80%, 90% do meu tempo. Né? Então a gente vai observando e cada vez que eu percebo, eu aumento. Essa foto aqui em cima é só uma foto até antiga que eu fiz um tempo atrás com alguns pacientes que eles se propuseram fazer, mostrando que o mesmo instrumento você pode tocar de diferentes formas. E cada forma que eu uso, eu vou usar o meu corpo diferente. Dependendo do instrumento, por que eu pus o violão? Porque é um dos que tem a maior variabilidade. Tem gente que toca a perna cruzada, tem gente que toca sentado em posição de índio, tem gente que toca com apoio de pé, tem gente que toca com apoio de perna, tem gente que toca em pé com correia, sem correia. Então, por isso que eu peguei esse, e também porque o meu doutorado foi com violonistas, né? Exatamente por essa questão da variabilidade. Ok? Então, fica a sugestão de vocês fazerem essa prática. E aí nós vamos falar um pouquinho mais dessa consciência do uso do corpo, dessa importância de ouvir.
Eu costumo sempre falar, quem já me ouviu falar, eu repito isso todas as vezes e repito para mim mesma. O corpo sussurra, fala, grita, berra. Que horas eu estou escutando o meu corpo? O que é o sussurro, gente? O sussurro já não é a dor, não. A dor já é falando. A dor, o corpo já está falando. A dor que não, aquela dorzinha que vem de vez em quando é o corpo falando. A dor que não passa já é o corpo gritando. E a lesão já é ele berrando. O que eu chamo de sussurro? São sinais. Gente, hoje no ensaio eu saí com a tensãozinha assim, mas amanhã tá ótimo. Ou eu senti que eu estou levantando meu ombro, sabe essas pausas que vocês estão fazendo? E sentindo o corpo? Isso é o sussurro. Poxa, se 90% do tempo eu estou com esse ombro levantado, então não traz errado, minha escápula não vai ficar boa. Né, Mariana? Será que minha espaleira e minha queixeira estão numa altura legal? Gente, só um exemplo, aproveitando aí a Mariana, né? Espaleira e queixeira são instrumentos que foram feitos, né, acessórios, para evitar isso. Só que como a maior parte deles não é feita sob medida, muitos têm ajustes, tem umas hoje em dia maravilhosas, né? Mas às vezes fica um leve degrau. O que acontece? Cadê a propriocepção? Eu preciso ter a sensação. O que a pessoa faz? Levanta o ombro para encostar naquela parte que está faltando. Então, será que eu preciso preencher essa parte? Ou será que só de tomar essa consciência já é suficiente? Será que eu preciso ajustar? Então, eu já identifiquei que a minha escápula está doendo. Agora eu vou pensar o que está fazendo minha escápula doer. Viu como é que é o percurso? Então, tanto eu posso identificar antes pelo que é visível, quanto eu posso identificar pelas percepções do meu corpo. Eu ensino as pessoas a fazerem automassagem, e a proposta da automassagem não é só relaxar, não, é também. Mas eu estou usando, por exemplo, 2 bolinhas nas costas, na parede. Não, Roniza, a bolinha do lado direito tá me matando, a do lado esquerdo tá ótima. Uma vez eu atendi uma violonista, estava fazendo na parede, e aí a bolinha direita caía no chão. E ela falou assim, que raiva, essa bolinha não para. Eu falei, pois é, né? É só do lado direito que cai, né? Ela, porque ela tocava violão assim, e mesmo sem tocar violão, ela ficava assim, né? Então, são essas coisas que vão nos ajudar aí a evitar que esses sinais se transformem em sintomas e que os sintomas se transformem em doença. Tá? Isso é saber prevenir, porque existem prevenções primária e secundária. Se eu não conseguir prevenir no sussurro, eu vou prevenir na fala, eu vou não deixar chegar na lesão. Faz sentido isso para vocês, gente? E aí, eu vou identificar. O que me adoece? Se eu já sei o que está me adoecendo, manter esse ombro levantado, é manter essa mandíbula travada, é apoiar mais no calcanhar, né? Eu vou corrigir, eu vou mudar, eu vou criar estratégias, eu vou procurar um profissional se for preciso. Profissional de saúde, a gente não procura só quando está doente, não. A gente procura para prevenir, para aprender estratégias também. Eu amo quando acontece isso, quando alguém procura a gente. Vanessa, ó, meus amigos estão todos adoecendo. Uma vez aconteceu isso, os contrabaixistas lá da UFMG estavam todos lá no ambulatório. Aí tinha um que não estava. Eu falei assim, eu vim aqui também, porque eu não quero, eu ainda não estou sentindo nada, mas eu não quero sentir, né? E, ao mesmo tempo, o que me fortalece? O que me gera saúde? Ah, gente, nossa, quando eu faço yoga, eu toco bem melhor depois. Então, vou fazer yoga. Eu faço técnica Alexander, eu faço Feldenkrais, eu nado. O que me faz bem, o que me fortalece, o que me gera saúde? Eu vou atrás dela. Tocar, né? Uma postura que é confortável. Então, não é mudar o que a gente faz, mas é a forma como a gente faz. Então, eu preciso perceber o risco para poder perceber o uso do corpo, entender quais são as possibilidades que eu tenho para tocar esse instrumento, né? E aí, depois é que eu vou criar estratégias. Quais são essas estratégias? Além dessas que já têm sido passadas aqui por vários, né? Vários profissionais muito legais, além dessas que nós falamos aqui agora. E eu posso fazer técnicas de automassagem.
eu posso, as pausas que já foram faladas, respiração. Uma vez um violoncelista lá começou a tocar lá no ambulatório, a gente estava avaliando e tal. Aí eu respirei junto com ele. Na hora que ele soltou o ar, eu falei, ufa, estava quase ficando cianótica já. Ele não percebeu, gente, que ele travou a respiração. Aí eu falei com ele, agora eu vou te propor fazer essa mesma frase, percebendo a sua respiração e deixando ela mais livre. Eu falei, não, mas minha mão ficou muito mais leve. Fica. Experimentem tocar, quem é do sopro não vai conseguir isso, mas experimentem, quem é de outro instrumento, prender a respiração e tocar um trecho. É horrível. É muito ruim. E muita gente faz isso sem perceber. Seja por ansiedade, seja por falta de conhecimento de si mesmo, de ter essa ciência. Eu tinha uma amiga que ela falava que todo mundo deveria ter um livro de anatomia na cabeceira. Todo mundo tem o direito de se conhecer, né? E às vezes não precisa ficar sabendo nome de tudo, não, mas entender. Gente, eu estou sentindo uma dor aqui. O que é aqui? Aqui tem meu fígado. Oh, será que é alguma coisa? Né? Eu estou sentindo um incômodo aqui. Conhecer o corpo, porque o nosso corpo é todo ligado, é tudo conectado. Nós temos um tecido que chama fáscia, que é uma coisa mais maravilhosa do mundo, liga tudo a tudo. É igual o fio de cabo de internet que liga, conecta todo mundo, é a fáscia. Isso mesmo, Paula. Isso mesmo, trava, né? Então, é importante a gente observar isso. Exatamente, o corpo trava, e aí vem a ansiedade. Ou a ansiedade gera isso, ou isso gera uma ansiedade. São vários caminhos. A gente nunca pode pensar nas coisas com a seta numa direção única. Né? Então, a importância aí das práticas físicas, das práticas corporais, o que te faz bem? Os alongamentos com cautelas. Outro dia eu atendi um músico aqui que ele estava com epicondilite, está, né? Foi agora recente, foi essa semana. E o ortopedista mandou ele fazer alongamentos. Só que ele tem frouxidão ligamentar. O que é isso? Ele tem os ligamentos frouxos. Ele falou, nisso não melhorou nada. Eu falei, óbvio, você não estava alongando o músculo. Você não está alongando o músculo, né? Aí a gente fez uma sessão aqui de massagem, ensinei ele a fazer automassagem, ele falou assim, nossa, Mandei mensagem para ele no dia seguinte, e aí, como é que você está? Ele falou assim, chocado. Adorei. Chocado. O tanto que eu melhorei só com uma massagem. E ele fazendo alongamento alguns dias. Então, tudo isso é importante que eu tenha consciência. Isso funciona para mim? Né? Ou não? Então, por isso que eu falo, o alongamento ele é muito bom, mas também eu tenho que saber o que fazer, como fazer, e se é bom para o meu caso, né? E também o alongamento ele nos ajuda, quando ele é bem orientado, a fazer esses equilíbrios. Se eu toco rodada mais para o lado direito, que o meu instrumento faz isso comigo, quais são os alongamentos que eu posso fazer, a massagem, os alongamentos, para me equilibrar com isso? O violinista, a gente até brinca assim, né? Se você está sempre aqui, quando você for no teatro, senta no lado esquerdo para você olhar para o lado direito. Senta numa mesa para conversar com alguém e senta para você olhar para o outro lado do que você olha normalmente. Quem precisa tocar assim, olhando muito para a partitura, de repente lembra de olhar para cima. A gente tem estrela, né? Então, é isso. Aqui a consciência do uso da performance, também é importante a gente conhecer o nosso corpo. Vou dar só um exemplo, isso acontece no corpo como um todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar de cadeias musculares. A gente tem as cadeias anteriores, os músculos que nos trazem para dentro, as cadeias posteriores que nos estendem, as cadeias laterais que nos permitem fazer movimento para um lado e para o outro, e as cadeias oblíquas. Então, olha como que a gente não usa desse mecanismo que a gente tem, né? É tão bonito. E aí eu preciso entender. Vou dar um exemplo aqui no braço, que é mais fácil, até pela questão da câmera, tá? Mas isso aí serve para o corpo como um todo. Eu tenho os músculos flexores que fazem com que minha mão faça isso, meu punho e minha mão. E eu tenho os meus músculos extensores que fazem que eu faça isso. Pela foto, e dá para vocês verem que eles são muito parecidos, né? Muito parecidos. Agora, fecha a mão e
Abre a mão e olha qual que você faz. Não precisa apertar a mão, não. Só fechar e abrir. Qual que você faz mais esforço? Para abrir ou para fechar? Para abrir? Abrir. Mas se os músculos são praticamente iguais, por que eu faço mais esforço para abrir do que para fechar? Pelo uso e pela falta do equilíbrio. Porque vou brincar aqui, tá? Que a gente tem o hábito aqui de brincar. Quando você não tem uma porcentagem exata, você exagera. 130% das coisas que a gente faz é fletindo. Quase tudo que a gente faz é fletindo. O que eu preciso fazer, então? Eu posso tanto alongar, mas tem um exercício extremamente simples que não estava aqui na prática, mas eu vou ensinar para vocês. Eu estou pondo assim, é como se eu tivesse apoiado na mesa, tá? Pode apoiar na mesa, é só aqui por causa da visão do vídeo. Mão apoiada na mesa e vocês vão subir só os dedos. Só os dedos, inclusive o polegar. Estica, sustenta aí uns 10 segundos. E relaxa. Faz isso 5 vezes. Quando vocês vão falando, eu vou falar o que isso acontece, tá? Para fletir, eu preciso que esse músculo relaxe para que esse trabalhe. Para estender, eu preciso que esse músculo relaxe para esse trabalhar. Como eu uso quase tudo aqui, esse aqui está quase todo o tempo esticadinho. Ele não faz essa coisa importante, que é o equilíbrio muscular. Contração, relaxamento. Então, quando eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo a contração para equilibrar com as contrações que eu faço de cá. Ok? Fiz 5 vezes, agora eu vou incluir o punho. Subdedos e subpunho. Certo? Depois relaxa, mesma coisa, vai sustentando. Então, vai dedo primeiro, que se você for punho primeiro, às vezes o dedo não consegue ir. Então, você vai dedos primeiro e depois sobe o punho, o tanto que você conseguir. Quando eu falo subir dedos, é passar da linha zero, tá? Passar da linha média. Há muitos anos atrás foi feito um estudo e mostrou que a destreza estava mais relacionada à capacidade da hiperextensão e abertura de dedo do que tamanho de mão. Um estudo feito na Alemanha. Não me perguntem agora o nome que eu não vou lembrar. Eu acho que eu até tenho isso guardado, mas assim, né? Então, vocês vão sentir essa diferença, como que fechar a mão. Quem já acabou, fecha a mão de novo e abre. Olha como é que está muito mais parecido o abrir e o fechar. E façam movimentos para vocês verem como só isso já traz mais leveza. Né? Isso vai te ajudando a dar destreza na mão, a leveza. Então, equilibrar. Então, a mesma coisa aqui. Se eu uso aqui, eu preciso de algo que me faça aqui. Né? Então, tem uma série de exercícios. Eu não sei, né, se o João Gabriel esteve com vocês ou vai estar, mas ele tem ensinado para os músicos aqui uma coisa muito legal, que é uma série das letras, que ele chama de letras. O Y, eu fazendo o Y, né? O Y, o W, sempre jogando para trás e fazendo isso com a mão. Não é aqui, não, é aqui, ó. O W. Aí vocês vão sustentar um pouquinho. Vou ficar em pé aqui. Aí depois, do W eu vou para o M. Sempre para trás, palma da mão aberta. Do M eu vou para o T. Mesma coisa, eu jogo o braço para trás. Palma da mão, tudo para trás. Do T eu vou para o U, que eu estava no W. O U é na mesma linha do ombro, jogando a mão para trás. E por último, eu vou para o I. E tento esticar e relaxa. Então, Y, W, M, T, U. Ah, faltou o L. Desculpa, lembrei que estava faltando um. Depois do W, você vai aproximar o cotovelo e vai fazer um L invertido. Tá vendo o que é um L? É que é um L espelhado, ó. Sempre jogando a mão para trás. Isso, gente, trabalha essa abertura e trabalha uma liberação da escápula, da cintura escapular como um todo, que é maravilhoso. Então, sustentem aí uma média de 10 segundos em cada uma dessas posições, tá? São chamados exercícios das letras.
Então, isso que eu falei aqui são os agonistas e antagonistas. Então, se eu faço isso, eu preciso equilibrar isso. Né? Se eu faço isso, eu preciso equilibrar isso. Faz sentido? Chegando aqui para o final do nosso tempo, né? Vou ver se eu vou conseguir fazer a última com vocês. Bom, gente, isso aqui é só para mostrar que... Tá vendo essa figura do meio? Se eu pedir meu filho para desenhar para mim. É o tronco nervoso e os galhos. Uma árvore. E tem esse... Não fala assim, né, de galhos, mas fala tronco nervoso. Eu transformei o tronco nervoso do tronco de uma árvore. Aí, imagina, eu tô com um problema lá no meu dedinho. Essa folhinha aqui, em vez de verde, ela tá amarela. Aonde que eu vou jogar água? Na folha ou na raiz? Ou no tronco? Na raiz. Vai adiantar se eu jogar água na folha? Não estou dizendo que os problemas do dedo são todos relacionados à coluna, tá? Nós temos problemas realmente que são na mão, que são do punho para cá. Mas a maior parte dos problemas que a gente tem nos dedos vem do pescoço. Vem desse troncozinho aqui, ó. E aí, aproveitando essas letras que a gente acabou de fazer, aqui tem nossas escápulas, não é? Se eu rodo o ombro para frente, eu posso travar aqui a passagem desses nervos. Então, se eu tô lá tocando, aqui, meu dedo tá tenso. A primeira coisa que eu vou pensar é, meu pescoço está para frente? Então, antes de ficar corrigindo o dedo, observa pescoço, observa ombro, observa tronco, observa como é que você está sentado. Se você senta fora dos isquios, você senta no sacro, você vai fazer força para ficar com a coluna ereta. E isso vai tensionar pescoço, e isso vai tensionar ombro, lembra das cinturas? Tensionei ombro, gente, não vai sair destreza na mão, não. Endurecer o ombro, não adianta querer tocar rápido, que não vai sair, vai ficar tupicado. Né? Então, é importante a gente entender esse contexto. E aqui, deixa eu ver se o Gui... tá vendo? Esse aqui também foi ele que desenhou para mim. Eu sempre usei essa metáfora da mangueira. Eu tenho uma torneira que sai na minha cervical, uma mangueira que vai até a mão. A mangueira pode ter curvas, que ela funciona super bem. Mas cada dobra que eu faço na mangueira, eu vou diminuindo o fluxo da água. Consigo tocar? Consigo. Mas a que custo biológico? Então, cabeça para frente é uma dobra, ombro para frente é uma dobra, cotovelo muito fletido é uma dobra, punho, ou assim, é uma dobra. Cada dobra que eu faço, eu vou gastar mais energia para fazer a mesma atividade. E ter muito mais chance de ter dor depois. Ok? Aqui, essa foto aqui do lado é só para a gente lembrar que a gente só tem uma coluna no corpo, porque ela muda de nome a cada curva. Mas ela é única. Então, se eu desfaço uma curva, eu desfaço as outras. Eu interfiro. Esses manuais são manuais que eu fiz na época do doutorado, em relação ao trabalho que a gente faz lá no Hospital das Clínicas. Estão disponíveis na internet. Tem alguns exercícios de automassagem, de aquecimento, de flexibilidade, tá? E aí, o que eu vou fazer, gente? Como o nosso tempo está estourando, eu vou passar tudo que está aqui de slide e depois, se vocês quiserem, quem quiser, a gente faz a última prática, tá bom? Então, beleza. Aqui seria exatamente a prática, né, de automassagem, mas eu vou mostrar para vocês que, além da massagem com a mão, a gente tem muitas coisas que nos ajudam. Eu falo que são nossas amiguinhas. Bolas de tênis, ou dessas, assim, pontudinhas. Essa grandona para o pé, maravilhoso. E tem um massageador que quem já me conhece, já está muito habituada com ele, que é desodorante Roll-On. A gente ajuda a natureza, não joga fora. A gente tira a bola, lava, limpa ele bem. Né? A Sandra conhece isso bem, né, Sandra? Está até já descrito um pouco disso no trabalho dela. Gente, isso aqui é um massageador maravilhoso. Ele faz, ó, a gente massageia do braço, aqui a região da clavícula, as costas, o pé, tá? Tirou, lavou, tira todo o excesso. Qualquer desodorante, né? Você vai ver qual que você segura com mais conforto. E o tamanho da bola também. Tem uns que a bola é muito grandona. Esse aqui, por exemplo, ó, é um com a bola bem... Tá vendo a diferença?
E tem uns menorzinhos ainda. Então, os menorzinhos para a mão, eles são ótimos, mas para passar em área grande, esse maior é mais gostoso. Pode ter um kit, né? Se não usa desodorante Rolon, alguém da família às vezes usa, né? Aproveita e faz. É um massageador simples, mas de uma potência muito grande, tá? Teve uma paciente minha recente, né? Não sei se ela está aqui ainda, ela estava aqui, que ela até me comentou que à medida que foi tirando a bolinha para lavar, isso aqui vai ficando meio pontudo, e ela sentia que isso aqui, às vezes, como ela faz com um pouquinho mais de força, arranhava. Então, qualquer coisa, vocês podem, ela colocou aquela fita preta, não é isolante, não, um outro que eu esqueci o nome agora. Mas uma fitinha para poder fixar aqui, não para fixar a bola, só para tirar essa pontinha. A É maior parte silver das pessoas tape. fica. Isso, obrigada, Thalita. Então, assim, não precisa apertar, tá? Pode só escorregar. Então, de um modo geral, isso aqui não atrapalha, não. Mas se você sentir que está machucando, coloca alguma coisa para te proteger. Aqui a gente lembrar que nós temos várias articulações. Essa imagem eu gosto de colocar para a gente lembrar que a abertura de dedo, ela não começa aqui, ela começa aqui embaixo. Só um minuto. Isso aqui é a nossa mão, nosso punho. Se eu for pensar só em osso, olha onde que a abertura de dedo começa. Lá embaixo. E aí eu fico tentando fazer exercício aqui, ó, e a mão toda compacta. Não adianta, eu preciso trabalhar essa musculatura aqui. Ah, Roniz, mas se é desse jeito, por que a mão não abre igual um leque? Por conta disso que vocês estão vendo aqui na tela. Que a fáscia, que é esse tecido maravilhoso, protege o nosso corpo. Ele evita que os músculos saiam do seu contorno, né? É um dos papéis da fáscia, entre vários. Então, se eu for pensar em articulação, eu tenho músculos aqui, chamam músculos intrínsecos. E os músculos que estão aqui no meio da minha mão são responsáveis pela abertura e fechamento dos dedos e por esse ângulo de movimento, chamado, né, posição intrínseca, que é quando eu faço isso aqui. Isso aqui são flexores. Isso aqui é musculatura intrínseca. Então, e essa outra bola um pouquinho maior, eu estou sem ela aqui agora, mas ela é uma bola inflável de 25 centímetros, que é maravilhosa para fazer relaxamento no pescoço. A gente deita com ela, murcha mais ou menos pela metade, coloca aqui, faz movimentos nela. É delicioso, tá? E as posturas de restauração que eu falei com vocês, aqui são algumas sugestões, né? Existem várias outras. Essa daqui, inclusive, é da Tete Alexander, né? Que coloca o livro para você ficar. Por que a gente chama de postura de restauração, gente? Se eu fico aqui, eu vou fazer isso. Ou eu vou fazer isso. Eu vou abrir, né? Isso aqui, essa outra aqui de baixo é muito usada na yoga, onde você senta nos calcanhares e leva o corpo para frente, apoiando a testa, né? Essa daqui eu gosto muito porque ela alonga, para quem trabalha sentado, ela alonga o músculo iliopsoas, famoso músculo da alma. É um músculo que faz das nossas costas, passa por dentro do nosso corpo e chega na coxa. Então, se eu fico muitas horas sentadas, eu encurto esse músculo. E encurtar esse músculo me dá dor na lombar. Então, é importante aqui, eu vou deitar com a perna pendurada, eu preciso ter apoio. Então, essa marca, como ela sobe, a gente subiu até uma altura que ficou confortável. Então, se você vai fazer na sua cama, encontre alguma coisa que você vai conseguir apoiar o pé, tá? Mas é maravilhoso essa postura para alongar esse músculo. E aí tem várias. Essa aqui eu brinco, eu chamo de a postura da namoradeira. Deixa eu ver se é essa que está aqui. Não, essa aqui é apoiada. Essa namoradeira, quem já veio em Minas Gerais, conhece aquelas bonecas que ficam na janela assim, né? Lá de Tiradentes, interior de Minas. Então eu falo que é a postura da namoradeira, onde eu deito e repouso a minha mão, literalmente aqui nessa posição, tá? E tem uma outra que não está fotografada aí, que eu vou mostrar para vocês aqui, eu ver se eu consigo mostrar, que é numa mesa, você se afasta um pouco, senta bem sentado, pés apoiados, faz um triângulo, visualiza um triângulo aqui, então não é a orelha quem vai encostar, é esse ponto e esse. A gente faz um triângulo. E aí eu vou deitar encostando essa parte na cama. Não vai dar para vocês verem, né? Mas é isso, na mesa, aliás. Eu me afasto, deito, fico um tempinho desse lado,
depois eu deito, fico um tempinho no outro lado. Para quem tem problema na TM, isso ajuda muito. Para quem tem tensão na cervical, isso ajuda muito. E os braços podem ficar apoiados no colo ou soltos ao longo do corpo, tá? Ele não fica em cima da mesa. Fica aqui. Então, é esse triângulo. Apoia, fica um tempinho, roda e apoia do outro lado, tá? Não, para não fazer isso com o pescoço, afasta um pouco mais a cadeira. Quando você gira o pescoço, lembra que eu falei que a gente só tem uma coluna? E a gente tem um grupo de músculos, são músculos paravertebrais, que ele vai da cervical até o cóccix, ele vem acompanhando todo esse trajeto da coluna. Quando eu giro o pescoço e descanso nessa posição, ele vai fazendo isso com todo o restante da minha coluna. De uma forma suave, muito suave. Então, é uma postura extremamente confortável de você ficar. No início, você vai perceber diferença de um lado para o outro, depois você vai fazer. Tá? Essa pessoa que está na foto é a Cíntia, uma amiga minha, terapeuta ocupacional, que também já ficou com a gente um tempo lá no Hospital das Clínicas, no ambulatório. E aí, outras práticas. Essa técnica aí, viu, Mariana, não foi colocada só pensando em vocês. Eu sempre falo, sempre gostei muito de indicar. Indico também o Feldenkrais, que eu acho que é maravilhoso, né? O Lian Kun, porque Lian Kun a gente tem gratuito, pelo menos aqui em Minas a gente tem, não sei se nos estados de vocês, porque eu acho que isso é um programa federal. Muitas unidades de saúde ensinam o Lian Kun de forma gratuita, fazem grupos, né? O Tai Chi, a Yoga, e sim, várias outras práticas que podem ser usadas. Inclusive, quem é de Minas, domingo agora, eu vou até ajudá-la a fazer uma propagandinha. A Bárbara Penido, que é uma cantora, vai fazer um trabalho, vai fazer um workshop de Feldenkrais e canto. É muito, muito interessante também. É presencial, então é só por isso que eu estou falando para quem está por aqui, tá? Então, cada um vai encontrar a prática que melhor se assemelha a si. Melhor traz para você esse bem-estar. Nós temos muitas possibilidades exatamente para que eu encontre qual que para mim é melhor, né? Então, é isso. Aí eu queria saber, são exatamente meio-dia e 10, né? Se a gente abre para escutar um pouquinho de vocês, se vocês querem fazer a última prática que eu tinha previsto, estou disponível para vocês. O tempo, né? Preocupado porque eu sei que as pessoas têm compromissos. Ronise, primeiro, muito, muito obrigada. Maravilhosa a palestra, muito interessante. Queria saber se alguém tem perguntas. Temos perguntas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim, eu tenho. Bom dia a Tudo todos. bom, Gabriel? Tudo. Queria saber da Ronise, por favor, se ela poderia falar mais um pouquinho sobre o kit, só que dessa vez para saxofonistas. O kit, o que é mais comum do saxofonista? Isso. Varia um pouco com o tipo de saxofone, né? Porque tem o peso, a própria postura muda. Obrigada, Léo. Muda de acordo com o instrumento que você vai tocar, o tamanho dele vai mudando. O que eu vejo muito frequente nos saxofonistas é uma báscula de ombro, uma elevação muito maior do ombro do lado esquerdo, né? E isso faz com que gere uma tensão nas mãos, e aí podem acontecer, tá? Tudo, gente, tudo podem, tá? O que a gente quer que não aconteça. Mas aí algumas tendinites de mão são frequentes, mas muito dor na cervical. Outra coisa que também acontece muito com o saxofonista é o uso de correia, que puxa o pescoço para frente e faz exatamente aquela posição que a gente falou, Uhum. né? De tensionar, de levar o corpo para frente. Então, eu sei que hoje existem várias outras formas, tem aquelas que apoiam no ombro, tem gente que fala que aquela que vem tipo um colete diminui um pouco a mobilidade, dependendo de como você gosta de usar o instrumento. Então, tem gente que adapta super bem, tem gente que não adapta. E tem uma que ajusta no ombro, que eu já vi alguns pacientes meus usarem, que a princípio eu achei que é muito interessante. Não estou fazendo propaganda, tá, gente? Porque às vezes eu adapto, mas o outro não adapta. Legal. Mas eu acho que uma das coisas que mais tensiona é pescoço. Se quando toca em pé, aquela história. Se a pessoa tem a tendência de travar o joelho, ela vai travar a coluna lombar, vai ter dor na lombar. Porque o sax,
Aí quem toca em pé, vou fazer, ver se eu consigo mostrar para vocês uma coisa aqui. Eu estou aqui, eu não vou fazer nada na minha coluna, eu vou só travar o meu joelho. Viu para onde meu tronco foi? O que é que eu vou fazer para compensar? Aí eu projeto abdômen para frente e aí eu tensiono o pescoço. Lembra que eu falei da curva? Se eu Sim? altero uma curva, eu altero outra. Então, isso é muito comum nos instrumentos de sopro, principalmente os pesados. Eu vejo uma tendência das pessoas tombarem o tronco para trás. Talvez por uma questão até do próprio peso do instrumento. Então, a gente teria que avaliar uma forma, né, de não Ah, fazer, porque esse tombar para trás, ele gera muita tensão no pescoço. entendi. E nesses casos, Ok, por Gabriel? exemplo, já existe algum trabalho seu, alguma bibliografia sistematizando esses itens do kit? Não, Gabriel. Eu tenho, assim, escrito de forma mais global, né? Aí eu tenho que, né, vestir uma carapuça aqui, né, Ravi? Assim, muitas coisas que a gente fala, já era para ter escrito muitas coisas, mas a gente fica na clínica criando. Eu sou muito de falar, assim, que as pessoas que me acompanham vão vendo muito e a gente faz muitas práticas coletivas, inclusive vamos ter outra desse semestre. Eu ainda estou tentando bater o pé lá no ambulatório para que a gente possa fazer online para que mais pessoas participem, né? É, que a gente faz algumas práticas gratuitas, encontros gratuitos há muitos anos, desde 2009, só que antes era só presencial. Na pandemia a gente começou a fazer à distância, inclusive com gente fora do Brasil teve a oportunidade de participar, né? E agora eles estavam querendo voltar presencial e eu estou ainda batendo o pezinho lá para ver se a gente consegue manter, tá? Então acho que tem uma notícia boa que Ravi está me orientando, a gente tem desenvolvendo um trabalho justamente sobre os distúrbios musculoesqueléticos e da família das madeiras, mas com uma ênfase muito grande, né, nos saxofonistas. Talvez a gente dê uma funilada boa agora. E Maravilha! e vamos estar, né, vendo se quais são os problemas que existem, né? Se esse kit é mais amplo, se ele é menorzinho, né? Vamos confirmar um pouquinho disso, pesquisar bastante para ver se o que a gente pode elaborar em relação a isso. E aí eu percebi que Estou à sim, disposição. muito obrigado, eu vou precisar bastante. Tenho um vasto conhecimento sobre, né, a prática das prevenções, e esse é um dos resultados que a gente está procurando indicar, né? Porque uma coisa que a Ravi muito bem orientou é que durante um período, assim, a gente teve bastante discussão sobre as problemáticas, mas a gente entendeu que o direcionamento precisa ser também para um pouquinho das soluções, né? O que que a gente pode fazer para isso não Com acontecer, né? certeza. É, O e- Gabriel, eu tenho feito, concordo plenamente com você, quando eu fiz meu doutorado e eu fui mostrando exatamente isso, que a maioria dos estudos eram só estudos de prevalência, né? Alguns poucos estudos avaliando yoga para instrumentista de sopro, mas assim, com pouca, uns N's pequenos que não davam para ampliar muito, mas com algumas possibilidades. No meu trabalho do doutorado, a gente trabalhou exatamente as práticas de autogerenciamento. Eu estudei violonistas não para trabalhar só a questão do violonista, né? Mas pelo fato dessa variabilidade que eles têm. Então, eu entendi que trabalhando com pessoas, grupos de pessoas que têm uma variabilidade muito grande, a chance disso se aplicar a outros instrumentistas é maior do que se eu pegasse um instrumentista que só tocasse, a quantidade de variabilidade fosse bem menor, né? Eu só tenho condições de tocar assim. O violonista, como eu mostrei, ele toca de muitas outras formas. Então, por isso a escolha foi essa. E alguns estudos de revisão que tinham apontava o grupo dos guitar players como sendo o maior índice de adoecimento. E entre eles, quando eu fui procurar esses instrumentos, apontava o violonista, né? Eu acho que tem outras questões aí do violonista também, que muitos começaram de forma, né, sem uma formação, começaram de forma muito autônoma, enfim, que eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Então, esse grupo, esse protocolo que a gente criou, essas práticas, elas servem para todos os instrumentistas. Então, a gente já tem tido esse cuidado, sim, de ensinar estratégias, né? Então, por exemplo, essa estratégia que a gente fez aqui, mas eu não escrevi, a não ser no doutorado, que eu descrevo essas práticas uma por uma, assim, de uma forma bem detalhada, né?
Mas eu acho fenomenal que vocês estejam fazendo isso, e a gente precisa muito, viu, gente? Fica proposta para outras pessoas também. Nós, né, iremos precisar muito da sua ajuda em relação a essa parceria para descobrir se existem já protocolos em português, né, Sim. protocolos autorizados nacionais e se se um questionário, por exemplo, as pesquisas podem ser feitas só presenciais ou online, se funcionam ou não. Vou Sim. precisar, Nós podemos vou pre- conversar melhor. tá bom? Obrigado pelo Obrigada, espaço. Gabriel, e sucesso, Isso. sucesso para vocês aí. Monize, a Gemima escreveu aqui no chat perguntando, né? Olá, bom dia, sou estudante de educação física e violinista. Gostaria de saber como eu poderia seguir essa área de trabalho sobre as prevenções musculares para músicos. Qual curso ou graduação eu poderia fazer para dominar melhor essa área? Nossa, ela faz educação física? É Estudante de isso? educação Peraí. física e violinista. Isso. Olha, eu acho que a própria educação física já permite isso. A gente tem aqui em Belo Horizonte, desculpa, eu esqueci o nome, eu não vi o nome anterior, tem as novas Gemima. mensagens, é porque eu estava sem o chat aberto aqui. Jamie, olha, em Belo Horizonte tem um saxofonista, né, que é o Alexandre, que fez, inclusive, o doutorado dele, né, que você está falando de saxofone, né, fez o doutorado dele estudando as questões de alterações posturais, né, em saxofonistas, e ele é educador físico. Teve um período que ele estava com a proposta de fazer grupos de trabalhos na própria academia dele, né, específico para músico, de acordo com o seu instrumento, de acordo com o tipo de equilíbrio que essa pessoa precisa. Então, eu acho que todas as profissões da área de saúde, a fisioterapia, a terapia ocupacional, que é a minha formação, a psicologia, a educação física, a gente pode conversar depois separado. Eu acho que a educação física te dá muitos recursos para fazer trabalhos de programas específicos para músico, né? Programas de atividades físicas mesmo. Eu acabei de falar aqui essa importância de equilibrar, né? Como que eu uso o meu corpo e como que eu vou fazer para manter o meu corpo em equilíbrio e não continuar tocando mesmo sem tocar, né? Tocando 24 horas por dia, mesmo sem o instrumento. Então, eu acredito que você possa contribuir muito, 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 muito. Qualquer coisa a gente pode conversar depois em separado, se eu puder contribuir. Será que temos mais alguma pergunta? Se não, eu tenho uma. Vai lá, Mariana. Você falou no comecinho, Ronise, da sua apresentação, né, sobre essa questão de conhecer o problema, as prevalências dos problemas, para poder, a partir daí, pensar, inclusive, em políticas públicas, né? Aí eu queria Uhum. saber, na sua experiência, na sua vida clínica, quais seriam os principais, o que é que você sugeriria em termos de políticas públicas, assim, que seriam mais importantes, mais necessárias, ou em termos práticos possíveis, não sei. Olha, eu acho que para começar na formação dos músicos, na própria formação. Se cada vez mais a gente conseguisse que as escolas, as universidades já trouxessem esse tipo de reflexão, porque eu acho que a prevenção é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho. A gente, como ambulatório do SUS, né, eu trabalho tanto particular aqui no meu consultório, quanto pelo SUS. Então, eu trabalho pelo Exercer, que é o Núcleo de Atenção Integral à Saúde do Músico, que a gente atende no serviço privado, e o ambulatório, que é pelo SUS. Então, esse foi o recurso, a política pública que a gente conseguiu implantar né, para começar uma coisa pequenininha. Quando eu fui fazer doutorado, gente, eu estava, inclusive, saindo da faculdade. Eu dei aula 9 anos na faculdade, né, dei 20 anos de aula na pós-graduação e tal, e meu interesse nem era continuar na carreira acadêmica naquela época. Eu falei, eu preciso deixar algum produto, e, inclusive, apontar, se mostrar que realmente o programa ele é viável e ele traz benefícios, quem sabe outros serviços de saúde do trabalhador de outros estados se espelhem e façam alguma coisa semelhante. Então, uma outra política pública seria conseguir fazer com que programas como esse, ou talvez melhores até do que esse, né, cheguem para que todos os artistas tenham acesso a esses serviços pelo SUS. Todo artista tem acesso ao SUS, como todo mundo, né? O SUS é universal. Mas ter programas que olhem para ele, entendendo o trabalho deles, entendendo quais são as dinâmicas que eles fazem. Então, acho que talvez a gente, até como rede,
Quando a gente começou a notificar, eu falei de notificação no início, que o banco de dados do sistema do Ministério da Saúde chama SINAM, Sistema Nacional, né, de Notificação. Toda pessoa que tem, quando teve Covid, como é que sabia onde estava tendo os picos maiores de Covid? Quais eram os profissionais? Pelo SINAM. Quando você tem dengue, toda pessoa que tem dengue é obrigado a notificar. Porque em cima desses dados é que o Ministério fala assim, essa doença é um problema. Isso aqui nós estamos tendo um problema, nós precisamos cuidar. E existe na saúde do trabalhador 11 agravos de notificação compulsória. Acho que lá no início eu falei 12, mas na verdade acho que agora são 12, porque entrou a disfonia, inclusive cantores, né? Semana passada, nós fizemos a notificação de uma cantora com disfonia. Inclusive, tem um otorrino que trabalha com a gente lá no ambulatório atualmente, né? Voluntário também. O ambulatório, nossa maioria, somos voluntários. Infelizmente, né, a gente queria que tivesse mais gente lá, mas aí é outra conversa. Mas, enfim, quando a gente notificou os primeiros casos de músico, com Lerdort, com outras questões, o pessoal do INSS fez contato para saber o que estava acontecendo, por que os músicos estavam adoecendo. A gente teve vontade de rir, né? Por que os músicos... Que epidemia é essa que está tendo de músicos? Por quê? Porque falta notificação. Se todo profissional de saúde notificasse os casos que eles atendem, a gente teria muito mais chance de conseguir verbas, inclusive, para fazer essas políticas. Então, a princípio, como que a gente... Eu falo que o nosso trabalho ainda é de formiguinha, né? A gente tem, eu sempre instigo, eu trabalhei lá em Betim, pelo SUS, então sempre orientava os profissionais a questão da notificação. Quanto mais a gente consegue notificar, mais a gente vai conseguir mostrar que existe problema. Lógico que a gente quer que não tenha problema, mas os problemas existem e eles precisam ser vistos. Eles precisam ser vistos, né? Mas como que a gente pode, enquanto grupo, talvez até aqui, enquanto rede de saúde do artista? Eu acho que uma coisa vocês já estão fazendo, que é ajudar essas informações a chegar ao máximo de pessoas possível, né? Isso já é uma coisa. Talvez unirmos forças aí para, quem sabe, levar essas propostas para outros grupos de saúde do trabalhador, outras universidades, por exemplo, aí em João Pessoa, a universidade tem faculdade de medicina, tem medicina do trabalho, tem algum ambulatório? O Hospital das Clínicas do seu estado tem algum ambulatório de saúde do trabalhador? Vamos conversar. Ô, gente, tem 1 mês e meio que nós estamos tendo conversas, pessoas que nos procuraram, um grupo como se fosse uma associação de sambistas de Belo Horizonte. Eles nos procuraram para a gente fazer um trabalho em parceria, né? Então, veio a demanda deles, alguém conheceu o nosso ambulatório, o ambulatório existe há 15 anos e muita gente não conhece aqui dentro do próprio Belo Horizonte. Então, acho que uma das coisas que a gente faz é divulgar o que já tem para tentar conquistar o que ainda não tem. E quanto mais a gente dá visibilidade para o que já existe, a própria rede, ó, gente, tem um grupo aqui de pessoas que estão pensando nisso. Ó, lá em Belo Horizonte tem um grupo que faz assim, assim, assado. Ó, lá não sei aonde tem, né? Quanto mais a gente consegue dar visibilidade para o que já tem, não é por questão de ego nem nada, não. É para mostrar que é possível. É possível e que, da mesma forma que a gente fez aqui, isso pode acontecer em outros lugares. Né? Tá aí uma colega já com educadora física, já buscando isso, mas mostra, traz. Aí eu visto minha carapuça, porque eu fui dessas profissionais que eu mostrei muito pouco durante muito tempo. Né? Mostrar que eu falo, não é mostrar, eu estou fazendo isso, gente, graças a Deus, né? Não, gente, mas é falar, ó, gente, existe, é possível fazer, isso faz bem, né? Isso pode ajudar. Então, eu acho que as políticas, elas podem começar pequenininhas, Mariana, mas elas se somam, né? E o que seria chegar numa coisa mais ampla, que todas as universidades tivessem profissionais para trabalhar isso, com os alunos desde o início, né? Que todos os serviços de saúde tivessem um olhar, conhecessem mais o trabalhador músico, né? Não acontecesse igual
Só para fechar aqui, uma violinista que uma vez falou comigo, estava com um problema, não sei se foi uma fratura, não sei o que foi, ficou o tempo que normalmente os médicos acham que é o suficiente, e o perito liberou. Ela falou assim, mas eu sou violinista. Ele falou assim, mas e daí? Ela falou, eu uso minha mão para trabalhar. Um musicista de orquestra. O perito queria liberá-la, né? Então, eu acho que é isso. Acho que a gente é unir forças e tentar levar, conhecer o que que já existe e o que que a gente pode ampliar aí. E contem comigo. Se eu puder fazer. E vamos lá juntos, né? Vamos juntos, então. Ronise, queria agradecer demais essa roda incrível, tantas informações tão importantes, tão boas que você trouxe para a gente, as práticas, tudo. Infelizmente, a gente não vai, acho que não vai ter tempo para fazer aquela terceira Não, não. prática, né, pelo avançado da hora, mas você já trouxe aqui um material que dá para a gente trabalhar, se trabalhar muito tempo, e vamos em frente na luta pela melhoria das políticas públicas, vamos continuar conversando. Tá bom? Maravilha, Maria. Uma das coisas que eu ia fazer na prática de hoje, gente, tem um vídeo lá que eu fiz na época acho que foi na época da pandemia, bem caseiro, literalmente caseiro mesmo, feito em casa, mas está disponível no YouTube, que eu ensino a fazer essa automassagem, inclusive usando o Rolon, tá? Que vem do braço, passa pelo antebraço. Eu falo dessa questão da abertura da mão. Sugiro para vocês, quem nunca fez, faça a primeira vez numa mão só, sequência completa, para poder observar a diferença, depois faz na outra. Então, esse vídeo está disponível lá no YouTube, né? Eu Como é que a posso gente acha procurar. fácil esse livro? Acho que se Esse você livro, ó, esse. colocar Ronise Lima, automassagem, membros superiores, eu acho que Pronto, acha. Senão, eu mando o link para vocês, tá né? ótimo. E eu tenho um outro que não estava liberado, eu vou liberar. Eu tenho muitos vídeos, né, no YouTube, mas todos com acesso restrito, que eu vou passando para os pacientes, né? Mas tem esse outro que eu vou liberar, que é da mobilização ativa que você trabalha. Ah, vou liberar lá também, aí eu passo, qualquer coisa eu passo o link para vocês. Mas vai estar lá, meu canal é bem curtinho, meu canal não tem quase nada, mas está lá. Se procurar Ronise Lima, tem um canal lá, que aí tem esse vídeo que está disponível, eu vou disponibilizar o outro também, tá? E nesse canal tem uma playlist, aí sim, vou, né, falar um pouquinho, que tem uma playlist que tem várias palestras que a gente já foi dando, que as pessoas, né, entrevistas, coisas assim, que quem quiser conhecer um pouquinho mais, está lá. Tá Joia, bom? maravilha, Ronise. Então vamos todo mundo lá aprender no canal da Ronise, no YouTube, tá bom? Oi, gente, olha, eu agradeço muito, para mim é muito prazeroso, como eu disse no início, mas mais que prazeroso, eu fico muito feliz com essas iniciativas e com essa possibilidade de contribuir de alguma forma, né? E a gente são muitos anos aí atuando com vocês, com músicos, com outros artistas, e se pode contribuir um pouquinho com cada um, já fico muito feliz. Então, obrigada a oportunidade, Ravi, Sandra, Mariana, Samuel, que não, né, não vi se ele está aí também. Então, gratidão a vocês. Obrigada, Ronise. A gente E a agradece em nome todos. da rede, agradece a presença de todos e fiquem com a gente, né, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, que a gente vai divulgar as próximas atividades, tá bom? Então, obrigada, uma boa tarde para todos.